Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã, neste dia, neste domingo, neste momento em que nos reunimos como povo de Deus para mais um estudo da sua palavra em escola dominical. Nos alegramos em Cristo porque podemos nos encontrar através das nossas redes sociais e, ao mesmo tempo, olharmos para a palavra do Senhor que nos edifica, nos fortalece e traz esperança ao nosso coração. Hoje chegamos ao final de uma série de estudos, 17 lições que fizemos sobre o tema uns aos outros, tratando do assunto da mutualidade, dos relacionamentos, enfim, da convivência nossa como seres humanos e de uma maneira muito especial como cristãos, como filhos, como filhas de Deus. Hoje estaremos encerrando esta série com o tema Orai uns pelos outros. Vamos falar um pouco da oração, mas principalmente da atitude de oração, aquela atitude que nos conduz a orar pelo nosso próximo, em favor do nosso próximo, enfim, buscarmos a bênção de Deus, pedirmos a direção do Senhor para com as pessoas que estão ao nosso lado e até mesmo aquelas que não conhecemos. Antes de nós lermos o texto bíblico para a nossa meditação nesta hora, nós vamos orar, suplicando a direção, a orientação, o cuidado de Deus para com as nossas vidas e pedindo especialmente que Deus nos ilumine para juntos aprendermos da sua palavra. Convido você a orar comigo nesta hora. Bondoso Deus, nós te rendemos graças por mais um dia. Te agradecemos porque iniciamos mais uma semana estudando a tua palavra. Te pedimos nesta hora a tua orientação, que o teu Espírito nos ilumine, nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria, nos dê o discernimento que vem do alto para compreendermos as verdades do Senhor. Abençoe o teu povo onde o teu povo estiver, para que possa ser ricamente abençoado, orientado e desafiado pela tua palavra. Oramos através de Jesus, aquele que é Senhor e Salvador de todos nós. Amém. Pois bem, orai uns pelos outros. O texto bíblico que reservamos para este momento é da primeira carta de Pedro, 4º capítulo. Nós vamos ler do 7º versículo até o versículo de número 11. 1 Pedro, 4º capítulo, do versículo 7º até o 11. E eu vou convidar você a acompanhar a leitura que faremos da palavra de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pois bem, nós sabemos e conhecemos o valor da oração. Todos nós, cristãos em Cristo Jesus, temos na nossa vida a oração como uma forma de nos comunicarmos com Deus. Ela é a maneira de pessoalmente conversarmos com aquele que nós chamamos de uma maneira muito especial e muito amorosa de Pai. Nós oramos e aprendemos isso
partir da sua palavra, não para que Deus descubra as nossas necessidades. A Bíblia fala, e o próprio Jesus deixa isso bem claro, que o Senhor conhece quais são as nossas necessidades, quais são os nossos problemas, afinal de contas, Ele é Deus. Mas nós oramos, acima de tudo, para demonstrar a nossa confiança nele, a nossa dependência dele. E por demonstrarmos nossa confiança e nossa dependência de Deus, é que colocamos isso através da oração, verbalizamos isso e transformamos isso num diálogo com o nosso Deus. Daí a importância de nós olharmos para aquilo que a própria palavra de Deus nos orienta, e na nossa teologia reformada nós aprendemos que a oração é um meio de graça. É uma maneira como nós, ao nos comunicarmos com Deus, mantemos comunhão com Ele e com o nosso próximo. Na verdade, a oração nos conduz a um relacionamento, tanto no sentido vertical, no sentido de olhar para Deus e colocar diante dele tudo aquilo que está em nosso coração, mas também na maneira de Deus em Cristo nos conduzir em nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso lado, que convivem conosco no dia a dia. A própria oração do Pai Nosso é um grande exemplo que Jesus deixou para todos nós. Se nós lermos a oração do Pai Nosso, nós vamos observar que nesta oração ela começa falando do relacionamento nosso com Deus e depois termina falando do nosso relacionamento com o próximo. Ou seja, uma maneira de nós sermos abençoados por Deus também um desafio diário, uma forma diária de nós sermos bênçãos na vida das pessoas. Na oração nós desenvolvemos, nós exercemos a prática do diálogo com o Criador. Quando Deus criou o mundo, Ele veio conversar com Adão e Eva, com a criatura, enfim, com tudo aquilo que Ele criou. E ao conversar, Ele abre essa possibilidade de diálogo. A oração é exatamente o nosso jeito de dialogar com Deus. Deus tomou a iniciativa de conversar conosco e nos deu a liberdade de conversarmos com Ele. Isso é maravilhoso à luz da palavra de Deus. Isso traz para nós um conforto, uma segurança muito grande quando conhecemos e ao sabermos que temos essa liberdade de diálogo com o Criador, com o Deus soberano sobre todas as coisas. Agora, algumas perguntas precisam ser colocadas no início do nosso estudo nesta hora, até como uma provocação, vamos dizer assim, do nosso jeito de ser como cristão, das reações que temos diante das perguntas quando falamos do tema da oração. Por exemplo, você costuma orar pelas outras pessoas ou pelos outros? Como você administra esta questão? Há em você esse hábito de orar por outras pessoas? Você tem uma lista, enfim, alguns nomes que diariamente você coloca diante de Deus? Quando você faz isso? Em que ocasião? Talvez naquela ocasião em que o problema, a necessidade seja quase insuperável e insuportável, ou em todos os momentos você tem o cuidado, esse zelo de orar pelas pessoas que você tem conhecimento e que necessitam das nossas orações. Quais os resultados da atitude de orar pelos outros? Como você percebe os resultados da sua oração e da oração de outras pessoas também, quando você coloca alguém, uma família, enfim, um conhecido, pessoas do teu convívio em oração? Quais os resultados que podem surgir ou que já surgiram, resultados que você percebe de uma maneira muito prática no seu dia a dia?
E uma outra questão importante também para nós pensarmos, para depois voltarmos aos textos bíblicos. Você costuma pedir às pessoas que orem por você? Há esse hábito, há esta iniciativa da sua parte, diante das situações que você enfrenta, pedir que alguém ore por você, seu amigo, as pessoas da sua igreja, a liderança da sua igreja? Você tem essa coragem de chegar e dizer, olha, estou passando por um momento difícil, estou passando por situações, muitas vezes, que humanamente está difícil de carregar a carga, o fardo, e eu peço que orem por mim. Há essa iniciativa da sua parte? São coisas que nós precisamos pensar quando falamos de oração. Agora, vale a pena também respondermos algumas perguntas, como por exemplo, por que devemos orar pelos outros? Por que devemos orar pelos outros? Vou colocar aqui duas coisas importantes num primeiro momento. Primeiro, nós oramos pelos irmãos, porque isso faz parte de ser obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar uns pelos outros, que devemos colocar a vida do nosso irmão, da nossa irmã, enfim, da comunidade, de pessoas que carecem de oração, de súplica diante de Deus. É ordem do Senhor, é imperativo de Deus. Portanto, nós devemos orar porque Deus nos manda fazer isso. Jesus orou pelos seus discípulos, orou pelas pessoas que estavam seguindo, enfim, orou pela humanidade. A Bíblia diz que Jesus orou até por nós. Quando lemos o livro de João, no capítulo 17, há uma expressão muito clara de Jesus dizendo que eu peço por esses e também por aqueles que porventura vierem a crer em mim. Jesus já orava, projetando a nossa vida no mundo e pedindo que Deus estivesse ao nosso lado em toda e qualquer situação. E uma outra razão, um outro motivo por que devemos orar, é que nós intercedemos porque Jesus nos deu o exemplo. Como eu acabei de dizer, se Ele ensinou a orar na oração do Pai Nosso, se Ele orou por nós, se Ele orou pela humanidade, se Ele deu o exemplo, nós muito mais ainda devemos também dar exemplo às pessoas que nós conhecemos, à nossa igreja, à nossa família. Fazemos isso porque Jesus fez. E Ele não precisava, Ele era Deus, Ele é Deus, Ele veio como Deus, agiu no mundo, salvou e viveu para pregar salvação às pessoas. Portanto, Ele como Deus não havia necessidade. Mas em vários momentos ele deixou um grande exemplo de oração. E em vários momentos ele preferiu ficar a sós para orar. Ele queria um tempo entre ele e o Pai para conversar sobre a sua vida, sobre a sua luta do dia a dia, sobre muitas vezes até mesmo as tentações que ele sofreu, mas também sobre o seu ministério e a forma de alcançar e de abençoar as pessoas. Se por um lado nós respondemos por que devemos orar, nós também podemos responder a pergunta num segundo momento, quando devemos orar uns pelos outros? A primeira é por quê, a segunda é quando devemos orar uns pelos outros. Há uma lista muito grande, mas de uma maneira bastante resumida, vamos observar rapidamente apenas 5 delas. Por exemplo, nós devemos orar uns pelos outros em tempos de provação. Quantas pessoas não passam por dificuldades, por provações, sofrimentos muitas vezes, e desabafam pedindo a nossa ajuda, a nossa súplica, o nosso clamor. Devemos orar. As pessoas passam por provações, nós passamos por provações, e precisamos da oração do outro, assim como o outro precisa também das nossas orações.
Uma outra base importantíssima que a palavra de Deus nos dá para que nós devemos orar é em tempos de evangelização. Quando estamos anunciando a palavra de Deus, quando a igreja está exercendo o ministério da evangelização, quando, enfim, o evangelho está sendo pregado das mais diversas formas, né? Nós temos que pedir a direção de Deus, para que a sua palavra encontre um terreno fértil, encontre um coração aberto, sensível, para escutar a palavra e aceitar essa palavra, e ao aceitar essa palavra, passar a vivê-la na companhia de Deus, para a glória do próprio Deus e na comunhão da Igreja de Jesus Cristo. Uma outra razão pela qual devemos orar uns pelos outros é quando passamos por problemas de divisão. Quantas vezes, muitas vezes nos relacionamentos, há divisão. Há dificuldades muitas vezes no dia a dia da igreja, nas questões familiares, nos relacionamentos entre amigos, parentes, em que a distância muitas vezes fere e prejudica sensivelmente os relacionamentos. Temos que orar. Deus não é o Deus da divisão, Deus não é o Deus da separação. A palavra de Deus nos ensina que a oração promove a unidade, e ao promover a unidade, somos por ele ricamente abençoados. Uma quarta orientação que temos de quando devemos orar uns pelos outros é em tempo ou em tempos de decisões. Em certas circunstâncias da vida, em certos momentos da vida, precisamos tomar decisões que nem sempre estão ao nosso alcance, ao nosso conhecimento, e não temos a sabedoria devida para decidirmos naquele momento. Quantas e quantas vezes aparecem situações na vida em que precisamos tomar decisões, mas ficamos inseguros diante daquilo que temos que fazer. Pois bem, a Bíblia pede que coloquemos tudo isso diante de Deus. E ao colocarmos diante de Deus, Ele sabiamente nos orienta em como, quando decidirmos de maneira correta, de maneira concreta, para fazermos também a sua própria vontade. É muito importante isso, buscarmos a opinião de Deus para tomarmos decisões em qualquer setor da vida, em qualquer situação da vida, buscarmos a opinião daquele que é o nosso companheiro de caminhada, que é o nosso Criador, enfim, que é o Deus que nos ama incondicionalmente. E por último, também, uma maneira do porquê que devemos orar diz respeito à gratidão. A gratidão deve ser motivos das nossas orações. Quantas e quantas são as bênçãos que recebemos? Quantas e quantas são as bênçãos que o nosso próximo recebe? Em muitos momentos, nós oramos, como falamos agora há pouco, por provação, por decisões. Se recebemos a orientação de Deus, se somos abençoados por Ele, sem sombra de dúvida, precisamos ter um tempo também com o nosso próximo para agradecer. É aquela palavra de gratidão dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor escutou a minha oração, atendeu a minha súplica, resolveu o meu problema. Gratidão deve fazer parte do dia a dia do ser humano, deve fazer parte da nossa vida. Um coração agradecido é um coração sensível à certeza de que as bênçãos de Deus são constantes, são permanentes, são eternas, mas também vem da parte de Deus o desejo de ouvir da nossa parte um muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Então agradecer inclusive ao lado do nosso próximo, deve ser algo que no dia a dia devemos cultivar. Uma terceira pergunta: como devemos orar uns pelos outros? Como devemos orar? Falamos do porquê devemos orar,
do quando devemos orar e agora como devemos orar. Apenas 3 sugestões para você pensar e depois, novamente, você poder acompanhar esta aula em vários momentos, assisti-la novamente. E essas 3 sugestões são as seguintes. Primeiro, nós devemos orar uns pelos outros continuamente. Ou seja, quando alguém pede a nossa oração, não ser aquela oração tão rápida, relâmpago, vamos assim dizer, em que eu oro e esqueço da pessoa. Não, eu devo continuar orando e acompanhando esse meu próximo, buscando informações de como as coisas estão, de como a sua vida está continuamente. Outra coisa, é importante que oremos de maneira humilde. Humildade faz parte do caráter do cristão. Humildade faz parte da formação cristã, do nosso caráter de uma maneira muito clara, no sentido de nos apresentarmos a Deus não em busca de um crescimento, de uma vaidade própria, de uma soberba, mas acima de tudo, humildemente dizer: Senhor, se for da tua vontade, que esta bênção chegue à vida do meu próximo e, se necessária, à minha vida também. Humildade fez parte da formação de Jesus, da vida de Jesus. Ele deixou como exemplo o exemplo da humildade. Mas também devemos humildemente orarmos a Deus, buscando a sua bênção e a sua direção. E a terceira sugestão é que devemos orar de maneira conjunta, ou seja, trazermos o próximo para próximo de nós. Não apenas dizer estamos orando por você, mas acima de tudo dizer: olha, eu quero orar com você, estar ao lado de, se necessário abraçá-lo, conduzi-lo em oração, se ele não souber orar, ensiná-lo também a falar com Deus. É aquela junção de amor, mas também de ação, onde as coisas acontecem e simultaneamente buscamos a direção do Pai. Pensando nessas sugestões e nessas perguntas que temos, precisamos pensar um pouco também em aplicar tudo isso ao nosso coração. Eu quero ler um texto com você da carta de Tiago, capítulo 5. Há uma orientação belíssima aqui sobre orar uns pelos outros. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pois bem, orar uns pelos outros é a orientação do apóstolo. E eu quero convidar você a acompanhar comigo agora. Separei aqui para a nossa meditação, mas também para o cultivo da nossa espiritualidade, um hino do nosso inário, o hino 204 do nosso inário, que tem por título Por Vós Oramos Sempre. Na verdade, este hino, a sua letra, como veremos, fala sobre o ato de orar pelo irmão, de buscar a bênção de Deus para com o irmão. Observe as estrofes desse hino e medite comigo sobre elas nesse instante. O hino diz assim: por vós oramos sempre, irmãos, por graça, fé e por unção. Que Deus vos encha de saber, fazei, portanto, o seu querer. Por vós oramos outra vez, lembrando tudo que ele fez. Comprados foste por amor, ó, que agradeis sempre ao Senhor.
Por vós oramos mais e mais, por vossos lares, filhos, pais. O vosso esforço nunca é vão, da seara os frutos surgirão. Oramos hoje sem cessar, que Deus vos possa abençoar, e em cada prova do labor, possais servi-lo com vigor. Que belíssima letra deste hino. Gostaria que você pudesse ler novamente este hino aí na sua casa, refletir um pouquinho sobre a letra, sobre a mensagem deste hino, em que nos convida a orar pelo irmão. Comece hoje mesmo a orar pelos seus irmãos. E não se esqueça também de pedir que os seus irmãos orem por você. O texto que nós lemos no início da nossa aula de hoje diz, através de Pedro, que nós devemos ser criteriosos e sóbrios em nossas orações. Ou seja, devemos ter critérios sobre aquilo que colocamos diante de Deus, sobre os nossos pedidos, sobre os nossos motivos de gratidão. E isso passa pela sobriedade. Não podemos estar embriagados diante das situações, dos problemas e muitas vezes das tempestades que nos afligem, que muitas vezes podem abalar a nossa fé. A sobriedade da fé passa pela perseverança também na oração. E partindo para o encerramento da nossa aula e também dessa série de estudos uns aos outros, e hoje de uma maneira muito especial sobre o assunto da oração, eu quero ler para você uma oração. Esta oração ela foi feita pelo teólogo Karl Barth, teólogo do século passado, em que ele orava, ele tinha o costume de orar antes do sermão e depois do sermão. De cada mensagem que ele proferia para a sua comunidade, a cada domingo, ele fazia uma oração antes e fazia uma oração depois. E a maioria delas ele também escrevia para que a comunidade depois pudesse ler e pudesse também acompanhar. E uma das suas orações, depois de uma das suas mensagens, ele ora por aquilo que foi pregado, para que pudesse abençoar a sua comunidade, mas também em favor da comunidade, do mundo e da sociedade, orando pelas outras pessoas, até por aquelas que ele nem conhecia. Acompanhe a leitura que farei desta oração e você verá a importância dela também para a nossa vida e, por que não dizer, a atualidade dessas palavras em nossos dias. Assim orou Karl Barth. Amado Pai Celestial, agradecemos-te pela eterna, viva e salvífica palavra que por meio de Jesus falaste e continuas falando a nós. Não permitas que a escutemos de forma superficial e que sejamos preguiçosos demais para obedecê-la. Não nos abandones, mas permanece junto a cada um de nós com o teu consolo e entre cada um de nós e nossos semelhantes com a tua paz. Permite que sempre haja um pouco mais de luz em nossos corações, nesta instituição, em nossos lares junto a nossos entes queridos, nesta cidade, em nosso país e por toda a terra. Conheces os equívocos e as iniquidades que novamente tornam os dias de hoje tão sombrios e perigosos por toda parte. Permite, Senhor, que o frescor de um vento possa dissipar ao menos as brumas mais espessas nas cabeças daqueles que governam o mundo, assim como dos povos que permitem ser por eles governados, e principalmente das cabeças daqueles que formam a opinião pública. E tem piedade de todos os doentes de corpo e de alma, daqueles muitos que sofrem com a vida, que por própria culpa ou por culpa de outros se perderam no caminho e estão confusos, especialmente daqueles que nessa situação não contam com auxílio e amigos. Mostra aos jovens o que são a verdadeira liberdade e a genuína alegria,
e faze com que os idosos e agonizantes não fiquem sem a esperança da ressurreição e da vida eterna. Tu és o primeiro a dar ouvidos às nossas aflições e és o único que podes transformá-las. Assim, somente a Ti podemos e queremos erguer os nossos olhos. Nosso auxílio vem de Ti, Criador do céu e da terra. Amém. Orar, irmãos e irmãs, uns pelos outros, é um mandamento inestimável e um mandamento que tem um valor que nós não conseguimos medir diante das necessidades da nossa comunidade. É um trabalho que exige esforço e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o nosso esforço. Quantas e quantas vezes podemos orar e ninguém saberá que estamos orando pela sua vida ou que oramos por alguém. Mas Deus, que conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas. A oração, como eu disse, é um meio de graça, é um exercício espiritual que diariamente devemos fazer, praticar e crescer na comunhão com o povo de Deus. O nosso testemunho de uma vida de oração influencia totalmente a vida do nosso próximo. Portanto, o meu desafio para você neste dia, no encerramento dessa série de estudos, se você quer ter um relacionamento muito mais saudável com o seu próximo, com a sua família, com a sua igreja, ore pelas pessoas que você conhece, ore pelos seus familiares, ore pelas pessoas da sua comunidade, inclusive por aquelas pessoas que pensam diferente de você. Ore e Deus ouvirá a sua oração. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa te abençoar, te guardar e que esta série de estudos tenha produzido em você mudanças de qualidade de vida espiritual, crescendo sempre para a glória do Senhor. Um abraço em Cristo, Deus o abençoe e tenha uma semana ricamente orientada pelo Espírito Santo de Deus. Amém.